Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Pablo e estou aqui para falar com vocês um pouquinho hoje. Na verdade, o nosso tema são os meios de provas, mas não se preocupe que nós vamos fazer um apanhado, já que nós estamos diante da gravação de uma aula que antecede a aula em que nós trataremos sobre os aspectos jurídicos da perícia. Então, não menos importante, é a gente fazer um breve contexto do que nós vamos tratar então nesta nossa próxima aula, na aula próxima. Então, eu acredito que falar um pouquinho sobre os meios de prova e dar para vocês uma noção um pouco mais globalizada do que se trata, de como funciona, até que se chegue à prova pericial, eu acho muito importante. Tudo bem? Vem comigo. Gente, olha só, todos nós sabemos que quando vocês são contratados como assistente técnico ou quando vocês são nomeados por um juiz para que façam um trabalho pericial, dada a relevância de que vocês são pessoas que possuem um conhecimento técnico sobre uma determinada matéria, eu quero que vocês entendam que o juiz pede isso quando ele visualiza o corpo de provas trazidas aos autos pelas partes, ou seja, a parte A interpôs uma ação contra a parte B. O juiz vai verificar as provas que A trouxe para o conhecimento dele e B, consequentemente, também. Por quê? Porque B tem o direito de se manifestar, dar a verdade dele sobre aqueles fatos e provar de acordo com as provas admitidas em direito. Provas obtidas por meios moralmente legítimos, né? E não por meios ilegais, provas ilícitas, que nós sabemos que essas provas devem ser descartadas do processo. Então veja bem, quando o juiz faz essa valoração, eu entendo e gostaria que vocês entendessem que ele está fazendo por qual motivo. A palavra prova vem do latim probare, que é convencer, tornar crível. Então, quando A apresenta as provas, ele tenta convencer o juiz. Por que o juiz? Porque é ele quem vai julgar a causa. B faz a mesma coisa, junta provas, demonstrando que o direito dele é o interessante para o convencimento do juiz. Mas nós sabemos, e os senhores saberão ainda melhor na próxima aula, que nós temos provas que podem ser produzidas por A, provas que serão produzidas por B, e se o juiz, verificando a insuficiência destas provas nos autos, ele pode requerer a realização de um ato pericial, que pode ser um exame, uma avaliação ou uma perícia, e eu vou tratar sobre elas no momento oportuno. Mas o que eu quero que vocês entendam é que este primeiro momento é uma fase em que o juiz avalia essas provas, sendo insuficientes aquelas que constam nos autos. Desta maneira, quando o juiz verifica esta insuficiência, ele, de ofício, pode solicitar a realização de uma prova pericial, ou esta prova pericial, e muitas das vezes ela parte das próprias partes, pode ser por quem ajuizou a ação ou pela parte contrária. Por quê? Porque muitas vezes precisa-se chegar ao valor mercadológico de um bem, como é o nosso caso na avaliação de imóveis urbanos e rurais. Então, nós precisamos dar um parâmetro para que o julgador entenda da necessidade de que aquela prova é importante. Daí a importância também dele indeferir, descartar se a prova não for necessária para o processo. Porque uma vez que o juiz indefere, ele tem que motivar. E muitas das vezes a motivação é por conta de que aquela prova pericial, ela se mostra dispensável em razão das provas que já existem no processo. Então é interessante que vocês saibam, o juiz é o destinatário das provas. Automaticamente, é ele quem vai avaliar se é necessário ou não a realização do ato pericial, que é o caso em que nós vamos trabalhar lá fora, na nossa vida profissional. Mas só para que os senhores entendam, quando alguém entra com uma ação, ele junta todos os meios de provas possíveis e apresenta ao juiz. Automaticamente a parte contrária fará a mesma coisa. Mas lembre-se, quais são esses tipos de provas? Nós temos provas
típicas e provas atípicas. Provas típicas são aquelas que estão previstas no ordenamento jurídico. Provas atípicas, eu cito para vocês, por exemplo, uma conversa de WhatsApp. Ela foi produzida por meio legítimo, ou seja, foi por um meio idôneo? Se sim, ela vale como prova, ainda que ela não esteja especificada no nosso Código de Processo Civil ou em qualquer legislação que trate do assunto. Mas para que os senhores conheçam um pouquinho sobre os meios de provas legítimos, ou seja, aqueles que decorrem da lei e que estão definidos expressamente na lei, eu quero que vocês observem e façam uma leitura, eu sugiro a leitura do artigo 384, eu vou falar sobre cada um deles agora. O artigo 384, ele fala sobre a ata notarial. Só para que vocês entendam, no código anterior, explico melhor. No ano de 2015, foi regulamentado a Lei 13.105 de 2015. Qual é esta lei e o que ela regulamenta? O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor, ela ficou um ano, que a gente chama de vacatio legis, ele ficou um ano em experimento e entrou em vigor em março de 2016. Ela entrou em pleno vigor, em plena validade, a partir do ano de 2016. Mas veja, antes do novo Código de Processo Civil, que eu acabo de comentar com os senhores, nós tínhamos o Código de 1973, que era a Lei 5.869/73. Então entenda, no Código de Processo Civil anterior, a ata notarial não era um meio de prova típico, ou seja, ele não estava previsto no Código de Processo Civil. Era uma prova que você poderia fazê-lo, mas ela não estava expressamente definida em lei. E o que é a ata notarial? Eu explico para os senhores. A ata notarial é quando existe algum fato e ele pode ser atestado por um tabelião. Ou seja, você tem documento, você tem alguma coisa que você deseja tornar... você deseja dar validade pública daquele ato. Vamos imaginar a seguinte situação. Você recebeu uma ameaça ou você recebeu algum documento que você gostaria que ele tivesse um valor probatório legal. Você comparece até o cartório com este documento, entrega ao tabelião e ele vai transcrever na íntegra. Ou seja, ele vai atestar que o que ele leu naquele documento que você apresentou, ele transcreveu no papel. Ali não há juízo de valor, ali não há nenhum apontamento com base na opinião do tabelião. Apenas ele vai identificar o que está escrito, transcrever para um instrumento público. Artigo 384 do Código de Processo Civil. O artigo 384 é uma prova típica. Na sequência, nós falamos na ata notarial. Nós temos então também a confissão. Bom, gente, a confissão é uma coisa que acontece não só no Código de Processo Civil, mas nós também temos no Código de Processo Penal devidamente estabelecido. O que é a confissão? Eu fui lá, entrei na área do meu vizinho e coloquei a minha cerca 1 metro para dentro da área do meu vizinho, ou seja, eu estou de alguma forma causando-lhe algum prejuízo. O meu vizinho, ele entra com uma ação contra mim e quando eu sou ouvido, eu confesso, não, realmente eu entrei na área que pertencia ao meu vizinho, ou seja, a confissão é uma situação que o juiz também, ele olha com muita cautela, né? Porque você veja, ninguém confessa nada, principalmente num processo. Então, a parte pode estar sendo coagida, ela pode estar sofrendo algum tipo de ameaça. Então, o juiz questiona ela se ela está fazendo de livre e espontânea vontade, sem sofrer qualquer tipo de pressão, coação, para estar confessando uma coisa que muitas vezes não é o que ela pensa, mas do interesse da outra parte. Também merece leitura o artigo 389 do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações sobre a confissão, passo a tratar com vocês sobre a exibição de documento ou coisa.
Exibição de documento ou coisa é a indicação do que é possível exibir pelas partes. Ou seja, pode ser que algum documento esteja no poder de alguém e que você deseja a exibição deste documento ou desta coisa. Então você faz o requerimento e ele serve como meio de prova. Tudo bem? Tranquilos? Falamos sobre a exibição de documento ou coisa, que está prevista no artigo 396. Vamos falar agora sobre, então, a prova documental. O que é a prova documental? A partir daqui, então, a gente já começa a se assemelhar com aquilo que vamos trabalhar. Porque muitas vezes vocês precisarão de documentos que estejam em poder das partes. O que é uma prova documental? Prova documental se trata de um documento. Pode ser escrito ou não escrito. Pode ser um vídeo, pode ser uma gravação de áudio, pode ser um documento escrito. Enfim, o documento não é apenas escrito. Entenda que quando vocês forem fazer um requerimento para o juiz, entenda que quando você fizer este requerimento, lembre-se, prova documental não é apenas escrita. Pode ser um vídeo, pode ser um áudio e ela não deixa de ser um documento. Tudo bem? Artigo 405 do Código de Processo Civil atual, prova documental. Na sequência nós temos então a prova testemunhal. E qual é a importância da prova testemunhal? Para nós, peritos, quando nós formos atuar, nós poderemos ouvir pessoas também. Porque muitas vezes elas têm algo a contribuir para o nosso trabalho. Isso é perfeitamente possível. Testemunha é aquela pessoa que presenciou ou acaba de acontecer uma coisa e ela sabe. Ela não omite opinião própria, ela apenas relata o que ela tem na íntegra sobre o que aconteceu. Ela não emite juízo de valor, não emite nenhum tipo de opinião. Eu ouvi dizer que fulano... Não. Invadiu a propriedade de ciclano. Não. Ouviu dizer não é testemunha. Tudo bem? E é interessante que vocês, em algum momento, poderão também ser arrolados como testemunhas. E antes que se comece a sua inquirição, a sua oitiva, o juiz vai lhe questionar. É de livre e espontânea vontade que o senhor está aqui, e o senhor se compromete a dizer a verdade, tão somente a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Muito cuidado. Não fale nada além daquilo que realmente você tem pleno conhecimento, que você atestou o que aconteceu. Tudo bem? Não se deixe levar pelo interesse de outras pessoas que acabaram chegando até você com algum tipo de pedido para que você fale desta ou daquela maneira. Muito cuidado com isso. Tudo bem? Tranquilos? Feitas as considerações da prova documental e testemunhal, vamos para frente. A prova testemunhal, gente, está prevista no artigo 442 do Código de Processo Civil. Bom, agora mais do que nunca nós entramos então na prova pericial, artigo 464 do Código de Processo Civil. Gente, a prova pericial, ela sempre será requerida pelas partes ou ainda ao interesse do juiz, porque a prova é destinada a ele e o juiz ele não conhece de tudo sobre tudo. Automaticamente, ele carece então dos auxiliares da justiça. Nós somos um auxiliar da justiça, porque enquanto peritos estamos definidos no artigo 149 do Código de Processo Civil, em que define que dentre a função de escrivão, serventias, oficial de justiça, intérprete, tradutor, o perito também é um auxiliar da justiça. Ele não é ligado diretamente ao Poder Judiciário, ou seja, ele não é um servidor efetivo, ele é um profissional liberal que possui um conhecimento acima da média, é devidamente habilitado e pode automaticamente realizar o trabalho pericial. Tudo bem? Dentro da prova pericial, gente, é importante seguir alguns requisitos. E são esses requisitos, logo, são os aspectos jurídicos da perícia que nós vamos tratar na nossa próxima aula. Então eu gostaria que você fizesse a leitura das espécies de provas, Esses meios de provas que eu relatei para vocês,
ata notarial, documental, testemunhal, exibição de coisa ou documento, e a prova testemunhal e a prova pericial. Dê uma leitura nesses artigos, eles estão devidamente expressos no Código de Processo Civil e fará muita diferença a leitura antecipada deles para a nossa aula, em que nós trataremos então dos aspectos jurídicos da perícia e aprofundaremos então neste que é um grande caminho profissional, que é o caminho da perícia. Logo, vocês terão visibilidade social, vocês serão reconhecidos pelo conselho de classe e pelos colegas que participam, porque você vai ter respeitabilidade social. E é isso que a rede CETEPS espera transmitir para os senhores na nossa aula. Tudo bem? Eu agradeço a atenção dos senhores e até logo na nossa aula de aspectos jurídicos da perícia.